Bom, continuando aquilo que nós estamos conversando. Andar na presença de Deus. O que significa andar na presença de Deus? É a comunhão diária com Ele. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus e caminhar com Ele todos os dias. É preciso haver a consagração. Como nós fazemos isso? Todas as manhãs você precisa começar o seu dia com Deus. Um relacionamento com Ele. Você precisa dedicar tempo para a oração e para o estudo da Bíblia. Agora veja. Vou fazer igual o pastor Luiz Gonçalves. Vamos chegar um pouquinho mais perto para a gente poder conversar. Durante 24 horas, em um dia, nós temos 96 períodos de 15 minutos. Pense a respeito disso. Cada hora são 4 períodos de 15 minutos. Em um dia são 24 horas. 24 vezes 4, 96. Nós precisamos dedicar alguns períodos desses de 15 minutos para o relacionamento com Deus, para a nossa comunhão com Ele. Então, se você gasta 15 minutos pela manhã, eu conheço pessoas que gastam muito mais, na madrugada, mas você pode começar com esses 15 minutos pela manhã. Talvez em algum outro momento do dia você pode encontrar mais 15 minutos para Deus, no seu intervalo do almoço. Mas se você não tem esse momento, no final do dia, com a sua família, você pode fazer o seu culto familiar e dedicar mais 15 minutos para a comunhão com Deus. Como? O estudo da palavra de Deus, a oração. Se você vai fazer um culto em família, se você tem filhos, e amanhã nós vamos conversar um pouco sobre isso também, como é importante o relacionamento com Deus através do culto familiar. Então você precisa dedicar tempo com família para que o relacionamento da família com Deus cresça, para que ele seja desenvolvido. Mas se você tem filhos, você não pode fazer um culto longo. Você não pode demorar ali muito tempo lendo a Bíblia, orando. É cansativo para eles. Mas isso não substitui o seu contato diário com Deus, a sua relação com Ele, o seu estudo da palavra, a oração, essa busca pessoal. Então você precisa ter essa busca pessoal do relacionamento com Deus e você precisa gastar tempo. Aí tem gente que diz assim, não, eu penso mais em qualidade do que em quantidade de tempo. A verdade é que não pode existir qualidade sem quantidade. Porque a qualidade ela vai acontecer naquele período de tempo que você está gastando. Você está passando com alguém ou em alguma atividade, principalmente nessa questão do relacionamento com Deus. Então é preciso haver uma certa quantidade para que haja qualidade, senão ela não vai acontecer. Eu quero ler um texto para você, antes de nós irmos para o texto bíblico. Nós vamos olhar 3 textos na Bíblia que são muito importantes e acho que vão ajudar você. Mas eu gostaria de ler para você o que está escrito no livro Lar Adventista, página 401. Porque aqui está um dos grandes segredos da nossa relação com Deus. E isso é muito importante você saber e aplicar. Com certeza muitos já ouviram esse texto. Mas você precisa entender e praticar o que está escrito aqui. Diz assim, Lar Adventista, página 401. Todos devem vigiar os sentidos, do contrário, Satanás alcançará vitória sobre eles. Pois essas são as avenidas da alma. Então, o que são os sentidos? As avenidas da alma são as entradas e saídas da nossa alma. A visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato, os nossos 5 sentidos são as avenidas da alma. É por onde Satanás e Deus têm acesso à nossa alma, onde as pessoas têm acesso à nossa alma e é onde nós expressamos o que está dentro dela. Então o conselho é que cuide disso. Agora, tem alguns que dizem que as mulheres têm um 6º sentido. Então elas têm uma avenida a mais para cuidar, para controlar, para vigiar. Esse 6º sentido. Então, o que eu preciso fazer? Bom, o cristão é aquele que sabe como gerenciar as avenidas da alma. Existe aquilo que nós precisamos deixar de fazer e existe aquilo que nós precisamos fazer. Maus hábitos são criados ao longo do tempo. Vícios, costumes errados, negativos, que acabam nos entorpecendo a mente e a alma. Acabam fazendo parte de quem nós somos.
e envenenam a nossa alma através das avenidas. Precisam ser quebrados, esses costumes, hábitos, vícios. E novos bons hábitos e costumes devem tomar o lugar deles. Isso leva tempo. Então veja bem, como isso funciona? Dizem alguns especialistas que um hábito se forma em 21 dias, ou seja, 3 semanas. Quando nós repetimos alguma coisa por 3 semanas, a partir dali fica fácil, porque já se torna um hábito e você vai fazer aquilo automaticamente. Então é necessário, muitas vezes, uma determinação, perseverança, para que você consiga passar por essas 3 primeiras semanas, criando um novo hábito. Isso funciona para quase tudo, inclusive na alimentação. Eu tenho uma cunhada que é doutora em nutrição, ela estava explicando para minha esposa que para uma criança aprender a gostar de um alimento novo, ela precisa provar esse alimento, ou seja, ela vai rejeitar, ela não vai gostar, ela vai cuspir, o sabor não agrada, mas é preciso insistir pelo menos 14 vezes. Porque depois de 14 vezes, o cérebro dela, a língua dela, o paladar se habitua com aquele novo sabor e ela passa a gostar. Isso não acontece só com criança, aconteceu comigo. Quem conhece a minha esposa sabe como ela é, muito determinada e não se contenta com menos do que o melhor. Ela quer meu bem e muitas vezes ela é uma excelente cozinheira, ela prepara boas refeições, mas às vezes ela aparecia com um prato ou alguma coisa que eu sinceramente não gostava. O sabor não me agradava. Era uma coisa que chegava aqui e a vontade era que saísse, não entrasse. Mas como eu procuro ser obediente, então eu comia mesmo sem gostar. E o meu método era assim, vinha aquelas coisas saudáveis que eu não gostava e algumas coisas à mesa, um almoço, por exemplo, que eram saborosas, que eu gostava. Então eu dizia o seguinte, eu vou comer primeiro os remédios e me livro deles, aí depois eu vou almoçar. Essa refeição saborosa e gostosa. E assim eu fazia. Muitas vezes. Não deixo de comer, mas não tenho prazer. Mas eu nunca vou me esquecer um dia, quando nós estávamos primeiro nos Estados Unidos, e ela insistia comigo com algumas coisas. Aí nós chegamos no Japão, e eu me lembro uma vez no Japão que eu disse para ela, eu quero repetir, isso aqui está uma delícia, eu quero mais. Ela tomou um susto, olhou para mim, fez uma cara e falou, você está brincando comigo? Isso é uma piada. Eu falei, não, eu gostei e eu quero repetir, eu quero mais, está muito gostoso. Era uma daquelas coisas que eu não gostava. E de repente eu comecei a gostar. De repente meu paladar mudou. De repente eu tinha prazer em comer aquilo. O que aconteceu? Eu criei um novo hábito. Sabe que as células da nossa língua, elas se renovam. Todas as células do nosso corpo, não todas, algumas não, algumas do cérebro, não são trocadas, mas muitas células do nosso corpo, elas estão constantemente sendo renovadas. As células velhas são jogadas fora e novas entram no lugar. Isso acontece na língua da gente. Então a língua, pelo menos 3 semanas antes, gostava de certos alimentos, se você insistir por 3 semanas, elas vão renovar essas células. E as células novas já vão se habituar com esse novo alimento, e as velhas vão embora. Ou seja, você pode aprender a gostar daquilo que você não gosta. E aquilo pode fazer parte da sua vida e você ter prazer com aquilo. Com as coisas de Deus são assim. A gente tem maus hábitos, tem coisas que a gente está acostumado a fazer e nós pensamos, e o inimigo coloca isso na nossa mente, sem isso você não vai ser feliz. Se você deixar isso, que você bebe, isso que você come, isso que você faz, esse lugar que você vai, isso que você lê, essa música que você ouve, isso que você assiste, nossos sentidos. Ele diz para nós essa mentira, você não vai ser feliz. E Deus só está esperando uma oportunidade para renovar você e tirar esses maus hábitos e provar para você que você pode ser muito mais feliz com o estilo de vida dele e não com o estilo de vida que nós temos, pecaminoso. Aí nós temos que ter determinação para ter essa renovação. Tudo que nós vemos, que ouvimos, comemos, bebemos, lemos, tocamos, pensamos,
Tudo que tem a ver com os nossos sentidos influencia quem nós somos, passa a fazer parte de nós e entra na nossa alma. Então é uma situação séria de vida ou morte espiritual, porque nós nos tornamos aquilo que nós comemos e aquilo que nós nos alimentamos emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Vai ter influência na nossa vida espiritual. Então é preciso ter muito cuidado e desligar-nos daquilo que é negativo e aprendermos coisas novas que são positivas na nossa relação com Deus. Por isso que tem tanta gente que é cristão, está na igreja há tanto tempo e não muda. Por quê? Porque tem certas coisas na vida dela que estão cortando a comunhão com Deus. Estão impedindo dela se aprofundar no relacionamento com Deus. Porque onde há trevas, não pode haver luz. As trevas são simplesmente a ausência da luz. Deus não vai estar, que é santo, sagrado, onde está o pecado. Quando eu convido o pecado para a minha vida, para a minha casa, automaticamente eu estou dispensando Jesus. Estou dizendo para ele, não quero você aqui. Porque ele não pode ficar enquanto isso está presente ali. Então é preciso abandonar isso. Como? Você vai ficar lutando sozinho a vida inteira? É isso que a gente tenta fazer e por isso que nós fracassamos. Como eu disse no princípio, eu estava dizendo no começo, infelizmente houve uma falha no vídeo, mas eu vou repetir. Jesus conquistou a vitória por você e por mim, na cruz do Calvário. A vitória é dele. E ele nos substituiu nessa luta contra o mal e venceu. A vitória dele é dada para nós. Isso se chama justificação pela fé. Nós recebemos o perdão e agora nós temos uma armadura que está no livro de Efésios, capítulo 6. Uma couraça, um capacete, a espada. Nós temos as botas, o cinturão. Toda essa armadura, juntamente com o escudo, é o que vai nos proteger nessa luta, nessa batalha. Jesus conquistou a armadura para nós. E ele nos dá de presente essa armadura para vencermos. Então você não tem que lutar. Ele já lutou e venceu. Você precisa usar a vitória dele, a armadura dele. Você precisa convidar Jesus para estar na sua vida todos os dias. Você precisa andar com Deus, caminhar com ele, porque ele é vitorioso. Ninguém vai mexer com você enquanto você estiver com ele. Um cristão que caminha com Jesus é um cristão vitorioso. O inimigo não tem poder. Não tem. Então eu quero mostrar um texto para você, que quem sabe, se você está relutando um pouquinho com aquilo que eu estou dizendo, você vai ficar um pouco assustado com isso. Mas eu gosto muito desse verso. Está no livro de Romanos, no último capítulo. Romanos 16, verso 20. Lá no princípio, na história da Bíblia, Jesus fez uma promessa. Deus fez uma promessa dizendo o seguinte: vocês pecaram, mas eu vou pagar o preço. Um dia eu vou vir a essa terra, na forma humana, para vencer. E quando eu vencer, a serpente vai ter picado o meu calcanhar, mas eu vou esmagar a cabeça dela. Essa foi a promessa de Deus, e Jesus cumpriu essa promessa, e ele veio e esmagou a cabeça da serpente. Agora, na sua vida e na minha vida, ele continua fazendo isso diariamente. Se nós usamos a vitória de Jesus em nosso favor. E nós somos livres para fazer isso, Deus não nos obriga. Então veja o que está escrito em Romanos 16, verso 20. Marque aí na sua Bíblia, sublinhe. Não esqueça esse texto. Esse é o texto da vitória. Satanás não tem poder sobre você, se você está com Jesus. E o Deus da paz, Romanos 16, 20, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. O Deus da paz está dizendo o quê? Que ele esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. Aquela vitória que Jesus teve na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente, ele continua fazendo isso todos os dias. Ele esmaga a Satanás, mas onde? Embaixo do teu pé. Ele é desse tamanhozinho. Ele não tem poder nenhum contra você. Se você tem Jesus na sua vida, ele vira uma formiguinha e você pisa em cima. Acabou, não tem força. Agora, por que ele vira um dragão? Ele vira um monstro enorme que você não tem como vencer. Porque, primeiro, você largou a mão de Jesus. A gente deixa Jesus, aí sozinho não tem como lutar. Não tem vitória.
E aí aquela formiguinha cresce e vira um dragão enorme. Então eu preciso ter Jesus na minha vida. Como eu faço isso? Eu preciso ter uma decisão a cada dia, a cada hora, a cada minuto, de permanecer na presença de Deus e andar com Ele. Como eu faço isso? Mostrando que Ele é a coisa mais importante na minha vida. Isso eu faço de manhã, quando eu me levanto. A primeira coisa, eu tenho que buscar a Deus como primeira coisa no meu dia. Para dizer para o inimigo que está vendo, para dizer para o universo, para dizer para Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Então dedique tempo na oração, no estudo da Bíblia. Por isso que alguns que eu conheço fazem isso antes mesmo de se levantarem. Ou seja, na madrugada. Quando o mundo inteiro está em silêncio. Quando todas as vozes silenciam, a voz de Deus se distingue melhor na nossa mente. Livro Ciência do Bom Viver, capítulo 3. Não são minhas palavras. Está lá. Então você consegue ouvir melhor a voz de Deus, você consegue entender melhor a sua palavra na madrugada, na oração, 3 horas da manhã, sozinho, você e Ele, na presença dEle, convidando Ele para fazer parte da sua vida. Aí, a sua vida passa a ser uma vida de vitória. Então, eu preciso consagrar a Deus as avenidas da minha alma. Tudo que eu vejo, tudo que eu ouço, tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu toco, aonde eu vou, aonde eu piso, aonde eu caminho, com quem eu converso, o que eu penso, o que eu falo, meus sentidos consagrados a Deus. Isso tem que começar na madrugada ou na manhã. Faça o seu culto, dedique-se a Deus e caminhe com Ele. Quando a tentação vier, lembre-se, você tem a armadura, Jesus está com você, você é vitorioso. Use a vitória dele e continue com Ele durante o dia, orando. Tem um momento, não tem onde orar no seu trabalho? Vai no banheiro. Tem problema? Fecha a porta, faz a sua oração, converse com Ele. Está numa viagem, no caminho? Vai conversando com Deus. Está em casa, cozinhando? Vai conversando com Deus. Crie momentos durante o dia de relacionamento e comunhão com Ele. Permaneça nele. Agora, eu quero concluir com os textos que eu disse para você que a gente ia ler. Que eu gosto muito deles. Porque qual é o resultado de uma vida assim? Aí a gente fica pensando, realmente, será que eu vou ser feliz verdadeiramente se eu entregar meus sentidos para Deus? Se eu deixar de comer o que eu gosto, mas não faz bem para a minha saúde? Mas isso está me contaminando. E a contaminação, nós estamos entendendo muito bem agora o que significa. Tocar alguma coisa. Toca, coloca a mão nos olhos, no nariz, na boca, o que acontece? Olha a situação que o mundo está. Contaminado. Então, muitas outras coisas contaminam a nossa alma. E nós precisamos ser puros diante de Deus. Mas qual é o resultado de dedicar para Deus os nossos canais, as avenidas da alma, os nossos sentidos? Se você faz isso e se consagra a Deus, e deixa Ele fazer a obra de santificação na sua vida, essa transformação, de tirar o que é negativo do mundo e colocar no lugar aquilo que é bom, que é positivo, que é espiritual, que vai te aproximar dele nesse relacionamento, qual é o resultado? É fantástico, é maravilhoso. Você não pode ser mais feliz. Não tem como ser mais feliz. Então eu quero compartilhar com você agora 3 versos da Bíblia que são entre os meus favoritos. Os 3 versos dizem a mesma coisa, de maneira diferente. A mesma coisa, de maneira diferente. Você vai ver. E eles dizem que se você realmente entregar tudo a Deus e se consagrar a Ele, viver com Ele, você vai ter toda a felicidade que um ser humano pode ter. O primeiro verso está no Salmo 37. Então abre aí a sua Bíblia, se você tem ela à mão. Você já conhece muito bem o Salmo 37, verso 5. Talvez você conheça de cor. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É muito conhecido. Então grave aí, Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez você não conheça o que está ali do lado, que é o verso 4. Diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que promessa maravilhosa. Se você se agradar do Senhor, então, o que é se agradar do Senhor? Ter prazer naquilo que é de Deus. É as suas avenidas da alma estarem dedicadas para Ele.
E aí você tem prazer naquilo que ele mostra para você e você vê, naquilo que você ouve dele, no alimento que ele criou, que é saudável para você comer, aquilo que é bom para você beber, os lugares que ele quer que você vá, as pessoas com que ele quer que você se relacione. E você despreza aquilo que é negativo, que é mal, que é do mundo. Se você tiver prazer no Senhor, se agradar dele, ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Não está dizendo aqui as necessidades. Necessidade Deus já supriu. Davi disse o quê? Fui jovem, hoje sou velho. Já vi de tudo nesse mundo, mas tem uma coisa que eu nunca vi. O quê? O justo mendigar o pão. Ou seja, Deus supre as nossas necessidades. Isso aí é incontestável. Aqui o texto não está falando de necessidade, Deus já supriu. Está dizendo o seguinte, Deus satisfaz o desejo do teu coração. Para a gente entender, o alimento que nós comemos na refeição, isso aí é a nossa necessidade. A sobremesa é desejo. Não é uma coisa que nós temos necessidade, mas é um desejo. Ah, como é gostoso. Então Deus está dizendo aqui, agrada-te de mim e eu vou te dar a sobremesa. Aí você vai ver o que é ser feliz. Vamos ver o outro texto que diz a mesma coisa de outra maneira? Também está no livro dos Salmos. Salmo 84, verso 11. Preste bem atenção se não diz a mesma coisa de outra maneira. Diz assim, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Marque aí na sua Bíblia, Salmo 84, 11. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Deus não nega nada para quem anda no caminho da retidão. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. O que é andar no caminho da retidão? É o mesmo que agrada-te do Senhor. Ter prazer na vontade de Deus, andar no caminho dele, caminho reto, sem desviar para a direita ou para a esquerda. Quem caminha nesse caminho reto, diz aqui, na minha versão, na minha tradução, na sua pode dizer um pouco diferente, nenhum bem sonega. Não nega nada. A pessoa pede e ele não nega. A pessoa está andando no caminho da retidão com quem? Como Enoque andou, como Noé andou, como Abraão andou, na presença do Senhor, diariamente. Está andando com ele? Pede, ele não nega. Pede de novo, ele não nega. Por quê? Porque ele sabe que pode confiar em você. Por quê? Porque você confia nele. Totalmente. Eu até fico pensando na vida de alguns cristãos que eu conheço que são bons cristãos, e eu fico pensando aqui comigo. A gente vai fazer um seminário na nossa igreja sobre isso em breve. Por que não pede mais? Devia pedir mais. Eu vejo que a pessoa tem intimidade com Deus, caminha com Ele. Peça mais. Deus não vai negar para você. Se você anda no caminho da retidão, se você se agrada dele, Ele vai dar os desejos do teu coração. Eu poderia contar hoje aqui para você dezenas de histórias na minha vida de desejos que Deus cumpriu, que Ele me deu. Muitos, muitos. Promessas que Ele fez para mim e Ele me cumpriu, Ele me deu. Desejos que eu tinha, sonhos, planos, vontades, e Ele realizou. Porque eu entendi esses versos. E quando eu cumpro a minha parte, a parte de Deus é automática. Você já viu Deus mentir alguma vez? Já viu Deus prometer alguma coisa e não cumprir? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Só que as promessas de Deus são condicionais. Então quando Ele diz assim, faça a sua parte, porque a consequência vai ser essa. Eu vou fazer isso por você. É só fazer. Que é a bênção de Deus, financeiramente, o que você tem que fazer? Você sabe. Seja fiel. Você vai receber a bênção de Deus. É automático. Você vai receber. Seja fiel e faça a sua parte, e você vai receber a bênção de Deus. Isso não é teologia da prosperidade. Não. É uma lei. É uma promessa que Deus estabeleceu. E Ele cumpre a sua palavra. Eu quero ir para o último texto. Para mim é o meu favorito. É a mesma coisa dita de outra maneira, mas dessa vez vem da boca de Jesus. Está no livro de João, no capítulo 15, um dos capítulos que eu mais gosto na Bíblia, que fala sobre a videira. Nós já lemos um pouquinho nessa semana. Lembra quando nós falamos no domingo sobre o arrebatamento secreto, sobre permanecer? Permanecer. Jesus dizendo, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos.
permaneça em mim. Sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele vai dizendo, permaneça em mim. Quem me ama, permanece em mim, guarda os meus mandamentos, permanece em mim e eu permaneço nele, como eu permaneço no Pai. Jesus vai dizendo isso, dizendo, fica comigo. O que é permanecer? Não é hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu não estou mais, depois de amanhã eu volto. E tem gente assim. Aí eu fico pensando, por isso que não é feliz. A pessoa está sofrendo, está angustiada. Deus tem grandes sonhos e planos para a vida dela, mas a pessoa está perdendo tempo nesse vai e vem. Deus está dizendo, fica no caminho da retidão. Tenha prazer em mim, agrada-te do Senhor. E permanece em mim. Aí Jesus faz a promessa mais linda que a gente pode ter nessa vida, nesse capítulo. Claro, ele prometeu a vida eterna, ele prometeu uma mansão no céu, ele prometeu coisas fantásticas para depois dessa vida. Mas nessa vida, para mim, esse verso é maravilhoso, porque ele repete aquilo que está lá no livro de Salmos, de outra maneira. Verso 7 diz assim, se permanecerdes em mim, João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus está dizendo, fica comigo, sempre. Permanece em mim. E a minha palavra permaneça em você. Permanece em mim e deixa a minha palavra permanecer em você. E ele diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pede o que você quiser para ver se eu não te dou. Quem está prometendo isso não é um milionário qualquer por aí. Quem está prometendo isso não é o Bolsonaro, não é o Donald Trump, não é o Bill Gates, não é alguém que tem poder e recurso. Não. Quem está prometendo isso para você é o Criador e dono do universo. É quem fez esse mundo, é quem diz todo ouro e toda prata me pertence. E ele diz, se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, pede o que você quiser que eu te dou. Agora, por que ele diz isso? Porque ele sabe que essa pessoa que permanece nele, e que ele permanece nessa pessoa, que dedicou as suas avenidas da alma para ele, que tem acesso completo, o Espírito Santo tem acesso completo na vida dessa pessoa, e essa pessoa está conectada com ele constantemente, porque ele anda na presença de Deus, ele sabe que o que essa pessoa vai pedir vem da vontade dele. Por quê? Porque Paulo diz assim, Deus opera em nós, você conhece, o querer e o realizar. Então, para quem anda na presença de Deus, quem anda no caminho da retidão, quem se agrada dele, quem permanece nele, a palavra dele permanece na pessoa, Deus opera nessa pessoa o querer. Ele coloca no coração dele a vontade dele no coração dessa pessoa, coração dela. Ele põe o querer. Aí a pessoa ora, pedindo aquilo que Deus já quer dar para ela. Porque a vontade dela é a vontade de Deus. Deus já colocou aquilo no coração dela. E aí ele realiza. Entendeu agora o que quer dizer esse verso? Deus opera em nós o querer e o realizar? É isso. Deus, quando tem acesso ao coração de um ser humano, ele faz isso. Ele planta no coração dessa pessoa a sua vontade. E aí, a pessoa, cheia daquela vontade vinda do céu, ora, clamando e pedindo. E Deus fala assim, era exatamente o que eu queria te dar. Mas agora você pediu, então eu posso. E aí Deus abençoa. Ele dá. Quer ser feliz? Quer ter um relacionamento com Deus mais profundo? É isso que tem que fazer. É desenvolver um relacionamento de andar na presença de Deus constantemente. É caminhar com Ele todos os dias, como Enoque andou, como Noé fez, como Abraão fez. É dedicar os sentidos todos para Ele. Aquilo que você vê, ouve, come, bebe, os lugares que você vai, o que você toca, o que você vê, o que você faz, as pessoas com quem você relaciona, até o que você pensa e diz. Dedica para Ele. Todos os dias, cada hora do dia, cada minuto. Gaste tempo no relacionamento com Deus para se tornar mais semelhante a Jesus. E aí você vai ver se você não vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque aquilo que você quiser, Deus dá. Aquilo que você pedir, Ele não nega. O que você pedir, Ele vai fazer. Por você. Porque você não vai ser uma pessoa egoísta que vai pedir só para você.
Você vai ser um canal de bênçãos. E através de você, Deus vai abençoar outras pessoas. Porque a bênção que Deus dá para os seus filhos, ela é algo para ser compartilhado, repartido, dividido com os outros. Então nunca é egoísta. Os dons do Espírito são assim. Analise cada dom que o Espírito Santo dá para nós. Eles não são para o nosso bem, para o nosso benefício. Não é só para mim. O dom vem para que eu possa abençoar outros. E claro que o maior abençoado é quem recebe o dom. Sem dúvida nenhuma. O dom de cura não é para me curar, é para curar os outros. Mas eu tenho esse dom. Olha que coisa maravilhosa. Aí você recebe o dom de línguas, o dom de profecia, o dom do ensino, o dom da pregação. E aí a lista é grande, o dom do serviço. Tantos dons para que você se torne uma bênção. Quando você é uma bênção para os outros, você é a pessoa mais feliz desse mundo. Que Deus abençoe você. Que hoje essa mensagem possa ter ajudado você a entender algumas coisas. E como é importante nós cuidarmos daquilo que nós já estudamos essa semana. Do que nós comemos, nós bebemos. Precisa uma mente limpa para ouvir a voz de Deus. Precisa ter um corpo são, puro, para receber o seu Espírito. E aí eu vou me tornar a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu vou pedir e Deus vai me dar. E aí Deus me dá para me tornar uma bênção para os outros. Amanhã nós vamos conversar sobre a nossa influência em relação às pessoas que estão ao nosso redor. E essa bênção que nós recebemos, nós devemos compartilhar com elas. A nossa família, as pessoas que trabalham conosco, que convivem conosco, com quem nós nos relacionamos. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É muito importante para que você venha no mesmo horário, no nosso canal, para a gente poder conversar sobre isso. Mas eu espero que hoje você leve essa mensagem. Que você internalize e pratique. E eu quero ouvir depois de você. Se isso não é verdade. Se a gente não pode realmente confiar nas promessas de Deus. E se nós não nos tornamos realmente a pessoa mais feliz do mundo. Realizada. Porque Deus, Ele cumpre suas promessas. Lembre-se, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Dedique-se a Ele. E agrade-se dEle. Ande no caminho da retidão, e Ele não negará bem algum. Permaneça nele, e a palavra dele, que ela permaneça em você. Que você vai pedir o que você quiser, e assim será feito. Que Deus abençoe você e a sua família. E que Deus possa fazer parte da sua realidade diária, todo o tempo, para que você seja a pessoa mais feliz que já viveu nesse mundo. Realizando todos os seus sonhos e projetos, que Ele mesmo vai plantar no seu coração. O querer e o realizar. Ele vai colocar na tua mente, no teu coração, se você se consagrar a Ele. E aí você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelas bênçãos maravilhosas que recebemos. Infelizmente, nesse mundo existe a contaminação. E porque algumas pessoas estão contaminadas, essa contaminação está se espalhando e nós estamos nessa crise mundial. Mas o pecado também é algo terrível que nos contamina a alma. E ele se espalha. Mas o Senhor já criou a vacina. Através do derramamento do teu sangue, de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a vacina foi criada para o pecado. E agora nós precisamos, Senhor, estar contigo para não termos mais essa contaminação do pecado na nossa vida, para que o Senhor nos purifique, nos limpe e nos ajude a caminhar no caminho da santificação para sermos felizes. Cuide da nossa alma, tampando e bloqueando as avenidas da alma, são os nossos sentidos, para não termos contato com aquilo que é negativo, que é mal, que contamina a alma. Nos ajude a ter uma vida pura e correta diante de Ti. Abençoa a nossa vida. Esteja conosco, com a nossa família, nos dê uma boa noite e amanhã um ótimo dia na Tua presença. E que possamos retornar para continuar estudando mais da Tua palavra. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.